Estamos de volta com o programa Canal Aberto na PUC TV, canal 24, na NET, canal 22 e também pela internet. Estamos debatendo sobre as eleições 2014, estamos falando sobre as eleições e também conversando naturalmente com quem entende do ramo. Jones Matos, ele que é da Cerrado Pesquisas e também é sociólogo. Lissa S., editor do Diário da Manhã, jornalista conceituado aqui ao meu lado, duas feras da imprensa goiana. Bom, falando em pesquisa, antes eu anunciei aquela hora que nós tivemos um aumento do número de eleitores no Brasil. Nós tínhamos na eleição passada 135.804 eleitores, aliás, 1.804 eleitores, 433, né, o total. 134.804.433 eleitores. Este ano nós temos 142.822.046 eleitores que estão aí aptos a votar nas próximas eleições para a presidência da República, né? Porque aqui em Goiás nós temos aproximadamente 4.300.000 eleitores, tirando ali aqueles que não comparecem e tal, dá uns 3.500.000, 2.600.000 eleitores, né? Os votos válidos aqui no estado de Goiás. Mas nós tivemos a divulgação, Jones e também amigos do Canal Aberto, de uma pesquisa Ibope, que foi a última agora, né? A Ibope. Foi divulgado no sábado. No sábado e pelo Diário da Manhã. Nessa pesquisa, aliás, pelo Jornal Popular e também reproduzida aí pelo Diário da Manhã. Essa pesquisa, ela foi devidamente registrada. Vamos achar o registro, que eu gosto sempre de começar pelo registro, porque a lei, ela exige que a gente divulgue os dados técnicos, né? E a pesquisa foi realizada entre os dias 29 e 31 de julho, foram entrevistados 812 eleitores, a margem de erro é de 3%, para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95%, isso quer dizer que há uma possibilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o protocolo número BR 00285/2014, no Tribunal Regional sobre o número GO 00054/2014. Nessa pesquisa espontânea, o governador Marconi Perillo, que foi apresentado aos eleitores nessa espontânea, em que não são apresentados ao eleitor 46 dos votos. Isso. Mas aqui eu vou começar então pelos números da pesquisa Marconi Perillo. Essa pesquisa é estimulada, está na minha mão, é estimulada. Aquela que você apresenta a cartela, né, João? Você que é de pesquisa, e apresenta os nomes e o eleitor então diz para quem ele votaria daquela cartela. Marconi Perillo, do PSDB, obteve 35% das intenções de votos. Iris Rezende, do PMDB, 26% das intenções de votos. Vanderlan Cardoso, 8%, Antônio Gomides, 6%, Marta Jane, 2%, Alexandre Magalhães, do PSDC, 1%, professor Wesley Garcia, do PSOL, 1%. Brancos, 9%, não sabe ou não respondeu, 12%. Essa, portanto, é a pesquisa estimulada, aquela que apresenta, né, o nome nas cartelas. Detalhe interessante, que muita gente gosta de falar de rejeição. Você gosta de rejeição? De falar de rejeição, Jones? A rejeição maior é do governador Marconi Perillo, com 29% dos votantes, como político em quem não votaria, né? A pergunta em quem você não votaria. Em segundo, Iris Rezende, com 24%. Depois vem os outros postulantes ao governo, apresentaram índice de rejeição entre 9% e 13% cada. Aqueles que não aventaram a possibilidade de votar em qualquer candidato, 13%, somando 19% que não opinaram. A diferença da rejeição de Iris Rezende Machado para Marconi Perillo é de 5 pontos na pesquisa. A diferença na pesquisa estimulada é de 9 pontos, aliás, é de 9 pontos se a gente pegar o número exato, sem a variação do ponto de erro. Quer dizer, a diferença é maior do que a rejeição. Isso é positivo do seu ponto de vista? Essa rejeição
tanto do Íris quanto do Marconi não significa, não é tão, esse percentual está dentro do limite. E está quase empatados. Estão quase empatados, não vai alterar, demonstra mais uma vez claramente que a eleição polarizada, né? E você tem aí o Marconi, o índice do Marconi é semelhante ao índice de aceitação que ele tem de aprovação. É mais ou menos. A margem de erro é de 3%, não é? É de 3%. Porque, se o Marconi pedir 3 aí, vai para 26. E se for para o Íris 24 com mais 3, vai para 27. Ou seja, está um empate ali. Então, eles estão empatados no índice de rejeição, né? Praticamente empatados. Então, e isso não significa que é impossível do Íris, tanto do Íris como do próprio governador. O dado aí é que as outras candidaturas, como a do Vanderlan e a do Gomide, é que ainda não conseguiram ter o apelo popular. Eu coloco isso em função da polarização da eleição entre as duas forças políticas aí, que é muito difícil de você construir aí uma terceira via. Agora, eu achei uma coisa interessante, Ulisses, todas as pesquisas, tanto a SERP, Veritas e a ECOP, todas elas, está dentro dessa mesma margem ali, variando 1%, né? Coisa muito pequena. Só um detalhe, eu até acho que essa pesquisa, na minha opinião, ela deve ter sido feita pelo próprio SERPES, a coleta, porque que trabalha junto com a TV Anhanguera também, por conta do número de eleitores. O SERPES entrevista esse quantitativo de eleitores todas as eleições, tanto todas as que tiveram estaduais, eles... Mas uma coisa, eu queria até que o telespectador observasse em relação a essas pesquisas. O João até agora falou das pesquisas, por exemplo, assim, já são consolidadas, ou no país ou no estado. Né? Hoje foi do IBOPE. A semana passada, eu não sei se foi do SERPES. SERPES, nós tivemos SERPES, tivemos quase todas do mesmo patamar. Quando você observa que são institutos já consolidados, ou seja, com uma certa credibilidade, ou seja, já com uma atuação no mercado, você vê que não existe muita variação. Mas de vez em quando aparece aí uns institutos loucos, que é as coisas mais esquisitas do mundo, você não sabe de onde veio, não sabe de que estado, de que planeta chegou. Aí os números são totalmente diferentes. Aí já mostra totalmente o contrário. Aí já mostra que o candidato hoje, por exemplo, que está liderando nessas pesquisas mais tradicionais desses institutos, está lá embaixo em relação ao outro que estaria em segundo, que está em primeiro. Não é? E demonstra o que é isso? No meu ponto de vista, demonstra que existem institutos de pesquisas e institutos de pesquisas. Né? Institutos de pesquisa que já são consolidados, aqueles já têm um nome, já tem um handicap, ou seja, de pesquisa de trabalho já realizados, esses você... Não é que você vai confiar fielmente, não é? Mas esses, geralmente, os resultados são assim quase que idênticos, a variação é muito pequena. Agora, tem um detalhe também, né, Ulisses, dos institutos, porque agora tem a exigência do acompanhamento também do estatístico, que assina. O sujeito que assina a pesquisa, ele é responsabilizado, né? Então, é preciso ter muita seriedade num trabalho como esse, porque, inclusive, você pode sofrer penalidades hoje previstas em lei sobre divulgação de pesquisa. Quando é fraudulento, o Ministério Público contesta em algumas situações, faz a contestação. Tem que contestar, porque existe uma certa idoneidade. Agora, e você que mexe com isso, e o João também, nas eleições passadas, não sei se vocês observaram o tanto de institutos que apareceram assim de uma vez. Cada um mais esquisito do que o outro, ou seja, e quase que, eu não vou dizer vendendo resultados, não, mas o meu sentimento assim de avaliação, de análise é que acontecia isso. É verdade. Agora, o detalhe interessante, porque quando eu trabalhei em algumas campanhas, antes eu trabalhei em várias campanhas, ultimamente eu deixei de trabalhar em campanha, e que o adversário contestava a pesquisa que eu fazia, eu falava, muito fácil, faça a sua pesquisa e publique. Né? Procura um instituto sério. Se você está achando que está mal na pesquisa, que essa nossa pesquisa é manipulada, então, por favor, contrate a Datafolha, o IBOPE, o SERPES, assim, que eu não contratei. Porque a pesquisa, quando não agrada o camarada, ele sempre opção, acha que está tendo... Então, a opção é o seguinte, você contrata o SERPES, está aqui, o Jaime Câmara contratou o IBOPE, né? Não está boa não, então vamos buscar o Datafolha e paga ela, faz então, porque todo candidato tem dinheiro para uma pesquisa. Eu sempre, quando vou fazer pesquisa, eu falo, eu não vou fazer pesquisa para te agradar. Lógico. Eu vou fazer uma pesquisa que reflita a realidade
do momento, aquilo que realmente, nesse aspecto, você não pode abrir mão. Interessante. Né? Interessante que o Jones é meu amigo de muitos anos e eu encomendei para ele 3 pesquisas, né, Jones? Foi. 3 pesquisas na eleição passada e as pesquisas deram certinha. E a gente não precisa, no caso, a imprensa, não precisa manipular a pesquisa. Os Mas candidatos, nesse caso, João... Porque não adianta você manipula uma pesquisa, aí o outro candidato vai lá e contrata um instituto sério, você perde a credibilidade. Mas, por exemplo, né? você como empresário, você não precisa manipular, pelo contrário, aquilo vai ser até um mapa para te orientar, ou seja, para você ver onde você está errando, onde você está falhando, ou você está crescendo, aquela coisa toda. Só que pesquisa eleitoral, ela é hoje elemento para manipular as massas, os chamados currais eleitorais. Você, telespectador. Então eu acho que você tem que mostrar o seguinte: o Brasil mudou. Desde o ano passado, o Brasil mudou. O Brasil hoje é um país diferente, né? Você vai acreditar em pesquisas eleitorais que têm idoneidade, mesmo assim acreditando, desconfiando. Então, o importante é o seguinte: você participar de um processo democrático, mas com responsabilidade também, não é naquele oba-oba não, porque tem muitas pessoas que votam, né? Tem muitas pessoas que votam em quem está ganhando, só por isso vota. Não, acho que está errado. Tá certo. Daqui a pouco nós vamos apresentar aqui a espontânea, vamos falar também do resultado da pesquisa para senador e também para presidente da República, daqui a pouco, depois do intervalo comercial.